Olá, vamos começar mais uma coluna na sua saúde. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. César Duarte Nascimento Júnior, médico urologista aqui de Canoinhas, do nosso Urocentro, e vai conversar com a gente hoje sobre um assunto muito delicado. A gente já falou várias vezes aqui com o doutor. Os homens são muito relaxados com a sua saúde, né? E quando se trata de pênis, muitos não gostam nem de falar do assunto, acham engraçado, mas aí pode estar um sério problema que pode levar à morte se não for bem tratado, bem higienizado, como o doutor vai conversar com a gente hoje. O assunto do programa hoje é câncer de pênis. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor César. Obrigado, Ednei, novamente pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês, nossa parceria do Urocentro. E a ideia do Ednei sobre câncer de pênis me chamou a atenção porque havia tido um diagnóstico durante a semana e no Fantástico, umas duas ou três semanas, né? Havia saído a reportagem de um novo tratamento. Além disso, tivemos a notícia do... desculpa, perdoe-me que eu não lembro o nome, do vocalista do Molejo, que infelizmente morreu por complicações de um câncer de pênis, né? Que fez as metástases locais. O Anderson, né? Perfeito, nas regiões da fossa ilíaca ali, da virilha, né? Então, assim, câncer de pênis, para a gente ter um apanhado geral, representa aí 2% dos cânceres em homens, mas ele é muito mais frequente no norte e no nordeste, por uma situação muito, muito peculiar, falta de higiene. Né? Então, uma coisa tão básica. Exatamente. Então, até uns 2 ou 3 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Urologia fez um programa que era Lave o Dito Cujo. E era a foto do Zico com um sabonete na mão. Assim, né? Essa foi a campanha, justamente para incentivar os homens a limpar. E a gente, eu creio assim, a maioria de nós homens não somos educados a lavar a mão antes, urinar e voltar a lavar a mão depois, né? Então, assim... Perdão para te interromper, mas o homem pensa que só chacoalhou está resolvido. Perfeito. Né? Boa, Ednei, esse é um exemplo dos pequenininhos, quando a gente já fala dos pequenininhos. São ensinados a só chacoalhar. Aquela gotinha de urina ali junto àquela secreção, aquilo já é... Hoje em dia, celular, papel, não sei o que, a gente vai ali no banheiro. Então, você acaba também levando os germes para lá, né? Então, tratar a fimose quando indicada, fazer uma boa higiene vai te levar quase risco zero em relação a câncer de pênis. Acho que a gente falar aí de fimose é um bom assunto para a gente começar, porque muitos homens não entendem, às vezes não são orientados também, nem a pai, nem a mãe, nem na escola estão ensinando isso, não sabem que muitas vezes pode ter fimose, às vezes acha que é normal, né? Mas isso pode vir a causar um problema para a pessoa. Porque Perfeito. como não tem parâmetro, acho que aquilo ali é assim mesmo. Então vamos aos parâmetros. Fimose é classificada em graus, de 1 a 5, o 5 sendo o grau normal, que é aberto, exposição total da glande ou da cabeça do pênis. 90% das crianças, quando nascem, têm a fimose. Até o 5º ano de vida está resolvido. Pomadas, enfim, Postec, essas coisas que são indicadas até o 2º, 3º ano no máximo. Depois você já tem, se tiver infecção recorrente, você tem a indicação de operar, principalmente quando não expõe nada, nem a uretra, nem a glande, porque por melhores pais que sejam, não consegue limpar. De novo, a gente volta para a questão da higiene. Isso quando pequenininho, mas isso tem no adulto também. E um fato curioso no adulto a gente não chama mais de fimose quando fecha. E chama de BXO, balanite xerótica obliterante. Ela literalmente fecha e o cara chega lá, você acha que é a próstata, ele não está urinando, e quando você vai ver, fechou a pelezinha ali. Disso eu já tive vários casos, por sorte, mandado material para biópsia, nenhum deles veio com câncer de pênis. E muitos imaginam que acham que é normal, que está certo assim. Infelizmente, sim. Infelizmente, você fala, mas o senhor não cuida aqui quando você urina? Não, só vou ali urina, está tudo certo. Mas é a falta de cuidado, falta de higiene. Você brincou aí na apresentação, e a maioria, não, eu estou com um negócio aqui, mas não queria te mostrar, está aqui uma foto, né? E às vezes não é, a questão é que é funcional, você puxa, vem. Ou quando você puxa, tem um anel, então já tem indicação de operar. Então você tem que examinar, não adianta, né? É uma coisa fundamental para fazer o diagnóstico. Existe muita vergonha. Muita vergonha. O diagnóstico de câncer de pênis ele é único e exclusivamente através da biópsia. Porque o tratamento, diferentemente do que a gente viu no Fantástico lá, ele é cirúrgico, basicamente. É amputação parcial ou total. Parcial quando? Quando você consegue deixar um coto, né, um pênis ainda com ereção de 4 centímetros. É essa a ideia. Né, de restante você tem que tratar. Essa é a seriedade do assunto, né? Quer dizer, pode chegar a um ponto em que o médico tenha que amputar o pênis do homem porque não há mais condição de tratar. Perfeito. Isso e aí. Esse é o ponto, e quando chega nesse ponto, qual exatamente o momento em que vocês encontram já uma coisa específica? Ednei, a gente tem, vamos lá, anatomicamente, a glande, a pelezinha que reveste, dentro ali os corpos cavernosos.
Quando se restringe a glande, você vai fazer uma amputação parcial, você vai ter que manter a uretra, esse paciente tem a função tanto da ereção quanto da micção. Mas quando começa a invadir muito para baixo, aí você tem que mudar a posição da uretra. Ou você faz uma uretra perineal, que seria embaixo dos testículos, o cara literalmente tem que sentar para urinar, ou se você conseguir deixar um coto pequenininho, ele vai conseguir mirar, né? Ou até outras intervenções, como deixar a sonda da barriga, enfim, outras possibilidades que a gente tem. Mas é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, as terapias são muitas, assim como a gente assistiu no Fantástico na reportagem. Mas o câncer, ele vem da fimose ou pode ser causado também por fimose? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Vamos lá. Fimose, por definição, é o excesso de pele que impede que você apresente a glande. Que até os 5 anos pode se resolver. Isso. Sem necessidade de cirurgia. Perfeito. Mas eu não te nego que eu acabo indicando bastante. Tem meu filho com 3 anos, então eu já penso, a Gabi me perdoe, mas eu já penso em operá-lo. Por quê? 35% de menor chance de doença sexualmente transmissível na vida adulta, incluindo o HIV e o HPV, né, que é bastante comum, que as crianças hoje em dia vacinam na adolescência. Mas você não está falando de fimose, está falando da pele que reveste. Mas é a mesma. A fimose, por definição, é quando fecha. E aí você classifica ela com grau 1 a 5. Quando a 1 é quando ela é o vulgo, pinto em bico de chaleira, aquela pele para frente. Aí o grau 1 quando só a uretra está exposta. O grau 2 quando é 2/3 da glande. Aí metade da glande está exposta. E o grau 5 seria ele totalmente exposto. Tá? Mas ela normalmente resolve até o 5º ano de vida. Isso é fimose. Câncer de pênis é quando ou de uma lesão, ou uma doença sexualmente transmissível, um HPV, um cancro mole, cancro duro, alguma outra coisa, uma sífilis maltratada, associada a esse excesso de pele, e o paciente com uma má higiene, esse somatório vai vir um câncer de pênis. Que é uma lesão grosseira, ela cresce uma massa ali. A pessoa ela vai saber que ela não está nada bem, né? Agora que ela for procurar um médico. E na maioria das vezes, dos meus diagnósticos em Canoinhas e região, Ednei, por vergonha. Né? Eu tenho essa lesão aqui, mas quanto tempo? Porque não é uma lesão rápida de desenvolvimento, né? Na maioria das vezes. Mas é por vergonha que o cara não vai constar. Educação sexual, né, a despeito de todas as questões que levam muitos conservadores a ficarem alarmados, também é isso, é ensinar a higiene pessoal, ensinar, né, como tratar o seu próprio aparelho sexual, porque a mãe, o pai não ensinam via de regra isso, e na escola seria muito importante que isso tivesse esse tipo de educação, pelo menos nesse ponto, né? É isso aí. Pegando o gancho sobre a educação sexual, o importante, por exemplo, após toda a relação, assim como recomenda-se que a menina se limpe, o menino também puxa-se a pele para trás, porque todas as secreções que entraram em contato ficaram ali. Então, se você não limpar, aí vai complicar um pouquinho. Pode ter um certo problema mais tarde. A gente fala do câncer de pênis, mas existe também o câncer de testículo. E eu queria abordar esse assunto porque agora recentemente, a gente teve um caso de um menino que nem sabia que tinha câncer de testículo, só foi descobrir quando esse câncer já tinha invadido todo o sistema dele, né, todo o corpo dele, já estava no cérebro, e acabou falecendo, né? Qual que é a diferença do câncer de pênis para o câncer de testículo? Câncer de testículo é mais comum nos mais jovens, mas pode dar dos 2 até os 60 anos. Mais jovem é mais comum. É mais comum. Porque ali você tem as células germinativas, então são tumores normalmente de rápida progressão. Também falando dos diagnósticos aqui da região, eu já peguei 2 pacientes em particular que achavam que era uma hérnia inguinal, que era a hérnia que estava ali, mas na verdade era um testículo endurecido que tinha indicação de tirar. São tumores que você tem histórico familiar como fator de risco, história de trauma, mas tem também outras coisas como torção testicular intraútero, que o testículo torceu lá dentro da mãe, então ele sofreu um trauma lá dentro, essa criança tem que ser acompanhada depois. Outra coisa que tem que se fazer diagnóstico diferencial toda dor testicular súbita deve ser examinada, se possível, dentro das primeiras 6 horas, que você pode salvar o testículo. E o câncer de testículo também tem uma campanha da SBU, que é o autoexame. Tanto é que as mulheres são treinadas a fazer o autoexame de mama, os homens também, o cara, é hábito, né? Coça o saco, enfim, que as mulheres reclamam, mas qualquer massa que você palpe diferente, coisa endurecida, porque a textura do testículo ela é mais molinha, assim, se tiver qualquer coisa endurecida, tem alguma coisa estranha. No mínimo fazer um ultrassom, esse autoexame, fazer alguns exames de sangue para fazer corretamente o diagnóstico. Indicação também de cirurgia, por se tratar de um local de difícil acesso de qualquer coisa, como radioterapia ou quimioterapia, a indicação cirúrgica, graças a Deus, temos 2. E ele dói? Não dói. Aí que é o problema. O câncer de testículo é o crescimento normalmente indolor. Quando ele está muito grande a massa, começa a comprimir, esse testículo pode sofrer por dificuldade de nutrição ali para ele, né? Mas normalmente não, diferente da torção de testículo, que é uma dor aguda, porque é um infarto, né? Um infarto do órgão.
Então a pessoa, ela começou a crescer de modo anormal, né, ali. O testículo? O testículo vai ser um dos dois, que vai crescer, os dois crescem... Não, normalmente é num só. É um só. Então, corre pro médico, se tem algum problema. Assim como a mulher, quando ela consegue sentir aquele caroço no seio. Perfeito. Né, também tem que correr pro médico. Só diferentemente das mulheres, que é mais comum após os 40 anos, 45, os meninos pequenos também podem. Torção de testículo, por exemplo, Ednei, às vezes o menino tem vergonha também de falar pro pai, que o pai é mais rígido e tudo mais, mas esse testículo torceu 2 dias atrás, quando ele teve a dor súbita quando acordou, e às vezes conta para o pai 2 dias depois. Então isso falou, pode acontecer dentro do útero, mas pode acontecer também quando já está ali. É mais comum, mais comum é fora. Mais comum fora. É do... e acontece do nada, não é porque ele bateu, não é porque ele Não, apertou. O bateu é um fator de risco, às vezes um cordão, o cordão que vai até o testículo nutrir com artéria, nervo e veia, é mais comprido, é um testículo também que tem uma facilidade de subir, ele torce sozinho, ele faz um infarto, é literalmente uma morte por infarto, por falta de chegada de sangue lá embaixo. E um caso como esse do rapaz, desse rapaz que lamentavelmente acabou falecendo lá em União da Vitória, é comum esse câncer se espalhar pelo organismo? Muito rápido, porque o potencial lá embaixo, se a gente relembrar lá da biologia, são células totipotentes, né, que têm capacidade de se transformar em qualquer coisa. Então, tem várias classificações dessas células germinativas, e eles são normalmente bastante agressivos. Ou seja, eles não só vão debilitar a pessoa, como dissemina fácil. Exatamente. E o diagnóstico de morte não é tão incomum, não. Não é tão incomum quando diagnosticado tardiamente, como esse caso aí. Provavelmente esse paciente, além da metástase cerebral que você falou, provavelmente tinha pulmonar e no reto peritônico, a localização atrás do intestino. Vocês verem como é importante, né? Não, claro, só os homens, que hoje a gente está falando especificamente com homens, mas todos nós, né, atentarmos para os sinais que o nosso corpo dá, né, César? Porque achar que é normal, achar que, tá certo, isso aqui deve estar, deu uma batidinha, né, deve ter sido uma batidinha que eu dei ali em algum lugar, nem me recordo. Não, pode ser um problema sério. Eu costumo dizer que a gente deve pecar por excesso na nossa saúde, né? Porque é a única coisa que a gente vai levar embora. Então, assim, deu uma batida, cresceu diferente, está duro, não nada. E às vezes a pessoa cuida do carro, né, do óleo do carro, mas não esquece de... E o homem principalmente, né? O homem que tem essa particularidade, né, de não ter tanto cuidado com a saúde como as mulheres, né? Tem uma coisa que o César... Tem coisa que a gente adota, né, gente? A gente ouve alguém falar e a gente acha aquilo tão importante que a gente adota. Desde uma filosofia de vida até um hábito. E um hábito que eu peguei com o César no dia me falou assim... Você já reparou que o papel higiênico ele tem quadradinho assim, né? E ninguém usa um quadradinho daquilo ali, né, para se limpar, né, depois de fazer o número 2. E realmente, quem que vai fazer isso? Ninguém, né, em sua consciência. E aí, mas então por que é assim? Aí um dia ele me perguntou, eu falei, não sei por que fazem isso, né? Porque você pode usar aquele quadradinho, né, para limpar o pênis depois de urinar. Né? Perfeito. Esse exemplo eu pergunto no consultório, eu falei assim, quantas vezes o senhor usou aquele papel higiênico, que na verdade não sei se chama papel higiênico, fica ao lado do mictório? Chamam de... lenço, né? Enfim, mas é um papel higiênico, sai uma folha única, né? Isso. Raramente alguém usa. Você olha ali, é um pouquinho bonito, né? E passa a batida. Acho que é para limpar a mão, exatamente. Não é para limpar, puxar bem a pele, para quem tem a pelezinha, e limpar ali a glande. Mas não faz isso com prática, com praxe. E com a idade, e também é uma experiência própria, né? Infelizmente, você parece que acumular mais ainda... secreção ali. Não digo secreção, mas a urina parece que demora, ela não sai totalmente, né? Você tem que tomar mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda, exatamente. Porque aí começa as doenças de nós mais velhos. Você sabe que eu achava assim, não, isso aí deve ser um problema meu. Mas aí um dia eu vi o Rodrigo Lombardi, um dos maiores galãs, falando para Tata Werneck numa entrevista que é uma desgraça a idade, você pega nos 40, já não sai tudo que você achou que saiu, e de repente tá lá. Perfeito. Então, aí a gente já foi para a hiperplasia prostática benigna, eu e o Ednei temos histórico na família, então assim, vai pesar o jeito de urinar, e às vezes essa sujeirinha que fica na ponta, essa escapadinha, pode gerar, de novo, colar, que daí a gente volta para o adulto com fimose, que na verdade é BXO, então tem que ficar de olho, não adianta, começou a não vir para trás, alguma coisa de errado tem. E a gente, às vezes eu penso nessa analogia, né, e eu acho que encaixa. A gente é como se fosse realmente uma máquina, né? Uma máquina, por exemplo, você compra uma máquina de lavar roupa, nos 2 primeiros anos, vai lavar com uma beleza, né? No terceiro já começa a aparecer uma sujeirinha ali, e a gente acha que é mais ou menos assim, porque é uma máquina, né? Perfeito. Todo momento ela está sendo acionada a funcionar, né?
E com a idade ele vai começando. A brincadeiras à parte, 40 anos é um marco para começar a aparecer as coisas, né? Mas eu acho assim, você tem faixas etárias no qual algumas doenças são mais comuns, né? Hoje, infelizmente, com a ansiedade que a gente vive de todas as maneiras, com a velocidade com que a informação chega, o jeito que a gente come, você acaba tendo diagnósticos mais precoces que 10, 20 anos atrás eram diferentes. Por exemplo, câncer de intestino. Quantos pacientes, histórias em Canoinhas, com 30, 31, 32 anos, alguns que foram perdidos, outros que já operaram e se salvaram, mas enfim, infarto com menos de 40, isso não era comum no passado. Mas o estresse, essa correria, acaba tendo reflexo em tudo isso. E o desleixo consigo próprio, né? Então, assim, as pessoas deixam de se cuidar para cuidar dos outros, né? Ou como você brincou aí, cuida melhor do carro do que de si. Então, exatamente. É complicado. E essa questão do trabalho mesmo, né? Sim. As pessoas estão trabalhando muito mais hoje, né? Exatamente. Elas têm um ritmo de trabalho muito intenso. Acho que a minha profissão é uma das que mais são ilustrativas disso, porque você fazia um jornal numa semana, né? Quando comecei a trabalhar, eu fazia um jornal da semana. Hoje eu faço um jornal que tem que estar 24 horas atualizado, que é o site, né? Então, porque senão te pergunta, você viu o acidente ontem que teve na 280? Exatamente, ele começa a perguntar, pedir vídeo e tal, né? É bem por aí mesmo. Mas não é só a minha profissão, né? Até de vocês, né? Também exige um ritmo que vocês não exatamente. Não tinham. Vocês brincavam no começo aí, mas para nós o dia a dia é operar, né? Não operar é o que é o incomum. Mas você tem um ritmo que às vezes você passa do horário, né? Às vezes tem algumas coisas que você tem que terminar aquele serviço, enfim. Então tá todo mundo correndo, né? Se você consegue trabalhar no teu horário, né? Das 8 horas por dia, você é um privilegiado. Privilegiado, com certeza. Privilegiado. Gente, dicas importantíssimas hoje, então, na coluna aqui do condutor César Duarte do Nascimento Júnior, do Centro Canoinhas, que falando, então, sobre câncer de pênis e também câncer de testículo, dois assuntos aí que bombaram aí no noticiário ultimamente, porque teve essa reportagem do Fantástico, que causou uma grande repercussão, mostrando casos de pessoas que perderam, né, o órgão por causa do desleixo, como disse o doutor, né, e também desse caso lá de Nanda Vitória, que foi muito emblemático para a região também. Doutor, deixa espaço para o senhor se despedir, agradeço mais uma vez, né, a sua participação. Eu que agradeço novamente, Ednei. Mandar um abraço para a Gabi. Que sempre abraço, Gabi. Né? O meu filho, a minha filhota do coração, Maria Clara. Abraço para os dois. Agradecer a nossa parceria do Ouro Centro e dizer que, basicamente, a gente se cuidar um pouquinho mais, fazer o autoexame. Não custa nada, você vai estar em casa tomando seu banho, que esperamos que todos tomem todo dia, né? Uhum. E, então, eu acho que o se cuidar é o mais importante dessa nossa... E o banho, né, não é só o superficial, né? Puxa ali a glande, né? Exatamente. Faz você tem mais um espaço ali. E para quem tem filho pequeno, né, sempre dá uma olhadinha, acompanhar, igual você brincou de chacoalhar. O chacoalhar às vezes junta a secreção. Por melhor pai que você seja, não consegue fazer a higiene adequada. Observa, tá na dúvida, leva lá, gente, olha, não tem que operar agora, dá para levar. E às vezes não vai precisar mesmo, mas eu acho que o cuidado é sempre fundamental. E não é só a mulher que tem que se cuidar, não. O homem também. Verdade. Né? Obrigado, doutor, e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Segue o programa.